És tu? Tu? Não respondas, cala-te. Não tens direito de acrescentar nada ao que já tinhas dito. Por que vieste nos atrapalhar? Terás o direito de nos anunciar ao menos um dos mistérios do mundo de onde vieste? Não tens. Para que não acrescentes nada ao que já foi dito antes, nem prives as pessoas da liberdade que tanto defendeste quando estiveste aqui na Terra. Não eras tu que dizias com frequência naquele tempo: quero fazê-los livres? Pois bem, essa questão nos custou caro. Mas finalmente concluímos esse caso em teu nome. Fica sabendo que hoje, e precisamente hoje, as pessoas estão mais convictas do que nunca de que são plenamente livres. E, entretanto, elas mesmas nos trouxeram sua liberdade e a colocaram obedientemente a nossos pés. Era isso? Era esse tipo de liberdade que querias? Tu nos deste o direito de ligar e desligar, e é claro, não podes sequer pensar em nos privar desse direito agora. Por que vieste nos atrapalhar? O espírito terrível e inteligente, o espírito da autodestruição e do nada, o grande espírito falou contigo no deserto. É verdade. E seria possível dizer algo de mais verdadeiro do que aquilo que ele te anunciou e que tu repeliste? Entretanto, se algum dia obrou-se na terra o verdadeiro milagre, terá sido naquele mesmo dia, no dia das 3 tentações. Achas tu que toda a sapiência da terra tomada em conjunto seria capaz de elaborar ao menos algo que por força e profundidade se assemelhasse àquelas 3 questões que te foram propostas por aquele espírito poderoso e inteligente no deserto? Ora, só por essas 3 questões, só pelo milagre de seu aparecimento, podemos compreender que não estamos diante da inteligência trivial do homem, mas da inteligência eterna e absoluta. Porque nessas 3 questões está como que totalizada e vaticinada todas as insolúveis contradições históricas da natureza humana em toda a Terra. Resolve tu mesmo. Quem estava com a razão? Tu ou aquele que naquele momento te interrogou?
Não existe nada mais sedutor para o homem que sua liberdade de consciência. Tampouco existe nada mais angustiante. Só domina a liberdade do homem aquele que tranquiliza a sua consciência. Lembra-te da primeira pergunta. Mesmo não sendo literal, seu sentido é este. Queres ir para o mundo e estás indo de mãos vazias, levando aos homens alguma promessa de liberdade que eles, em sua simplicidade e em sua imoderação natural, sequer podem compreender, da qual têm medo e pavor. Para o homem e para a sociedade humana, nunca houve nada mais insuportável do que a liberdade. Estás vendo essas pedras? Transforma-as em pão, e atrás de ti correrá como uma manada a humanidade agradecida e obediente. Entretanto, não quiseste privar o homem da liberdade, pois pensaste: que liberdade é essa se a obediência foi comprada com pão? Tu objetaste dizendo que nem só de pão vive o homem, mas sabes tu
que em nome desse mesmo pão terreno, o espírito da terra se levantará contra ti, combaterá contra ti e te vencerá. No lugar do teu templo será erigida uma nova e terrível torre de Babel. Depois de sofrerem 1000 anos com sua torre, é a nós que eles virão e dirão: alimentai-nos, pois aqueles que nos prometeram o pão dos céus não cumpriram a promessa. E então nós, e só nós, os alimentaremos em teu nome e mentiremos que é em teu nome que o fazemos. Aceitamos suportar a liberdade e dominá-los. Diremos que te obedecemos e em teu nome exercemos o domínio. É nesse embuste que consistirá nosso sofrimento, porquanto deveremos mentir. O milagre, o mistério e a autoridade são as únicas 3 forças na Terra capazes de vencer e cativar para sempre a consciência desses rebeldes fracos para a sua própria felicidade. Quando o terrível e sábio Espírito te pôs no alto do templo e te disse: se queres saber se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito que os anjos te sustentarão. E então saberás se és filho de Deus e provarás qual é a tua fé em teu Pai. Tu, porém, após ouvi-lo, rejeitaste a proposta. Compreendeste então que com um único passo, com um simples gesto de te lançares abaixo, estarias tentando o Senhor e perdendo toda a fé nele e te arrebentarias contra a terra que vieste para salvar. Mas existirão muitos como tu. Terá a natureza humana sido criada para rejeitar o milagre? Não sabias, porém, que mal rejeitasse o milagre, o homem imediatamente também negaria Deus, porquanto o homem procura não tanto Deus, quanto os milagres. Não quiseste escravizar o homem pelo milagre e ansiavas pela fé livre e não pela miraculosa. Muitos séculos se passaram. Observa e julga. Quem elevaste à tua altura? Juro, o homem é mais fraco e foi feito mais vil do que pensava sobre ele. Será que vieste mesmo destinado apenas aos eleitos e só para os eleitos? E se é assim, então aí existe um mistério e não conseguimos entendê-lo. Mas se é um mistério,
Então nós também estaríamos no direito de pregar o mistério e ensinar que o importante não é a livre decisão de seus corações, nem o amor, mas o mistério ao qual eles deveriam obedecer cegamente. Foi o que fizemos. Corrigimos tua façanha e lhe demos por fundamento o milagre, o mistério e a autoridade. Por que achaste de aparecer agora para nos atrapalhar? Eu não quero seu amor, porque eu mesmo não te amo. O que eu iria esconder de ti? É possível que tu queiras ouvi-lo precisamente de meus lábios. Então, escuta. Não estamos contigo, mas com Ele. Eis o nosso mistério. Recebemos dele aquilo que tu rejeitaste com indignação, aquele último dom que ele te ofereceu ao mostrar todos os reinos da terra. Proclamamos a nós mesmos como os reis da terra, os únicos reis. Aceitando esse terceiro conselho do poderoso Espírito, tu terias concluído tudo o que o homem procura na terra, ou seja, a quem sujeitar-se, a quem entregar sua consciência e como finalmente juntar todos no formigueiro indescritível e solidário, porque a necessidade da união universal é o terceiro e último tormento dos homens. Agora, me diga, quem desmembrou o rebanho e o espalhou por caminhos desconhecidos? Mas o rebanho tornará a se reunir e tornará a sujeitar-se, e agora, de uma vez por todas. E então, lhe daremos uma felicidade serena e humilde. A felicidade dos seres fracos, tais como eles foram criados. Todos serão felizes, exceto nós. Porque nós que guardamos o mistério, só nós seremos infelizes. Mas conservaremos o segredo e para a felicidade deles, os seduziremos com a recompensa celestial e eterna. Morrerão serenamente, serenamente se extinguirão em teu nome. E no além-túmulo só encontrarão a morte. Julga-nos se podes e te atreves. O que eu estou dizendo acontecerá. Verás que esse rebanho obediente ao primeiro sinal que eu fizer, passará a arrancar carvão quente para a tua fogueira. Por que voltaste para nos atrapalhar? Vá e não voltes mais. Não voltes em hipótese nenhuma. Nunca. Nunca.
Meu Senhor, eu não sou digno de que visites a minha pobre morada. Porém, se tu, ó, desejas, queres me visitar, dou-te meu coração, dou-te meu coração.